vir aí atitudes possessivas, como eu falo, tá aqui na linha do destino da Laís, que eu falei desde o início. Repetir processos kármicos é uma situação que para ela é segura, ela já conhece, ou seja, os erros vão se repetindo para mostrar para ela que precisa mudar. Então, todas as cartas que eu vejo dela relacionado a esse rapaz e até mesmo. E aí, meu povo, seja bem-vindo a mais uma tiragem aqui no canal. Obrigada a todos vocês que me acompanham, os lazendes, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, que ficam pedindo para tirar. E hoje eu arrumei um tempinho para vocês. Vou tirar para a Laís um geralzão da vida amorosa dela, primeiro só para ela, tá? E depois eu vou tirar para o Pedro, são dois Pedros, o Pedro atual, que já foi ex, que é o Pedro Padilha, e depois eu posso ver como está a energia dela com o Pedro Rezende, tá? Então a gente vai começar primeiro a ver o inconsciente dela. O inconsciente é tudo aquilo que nem nós temos consciência, mas que tá lá e que existe. Geralmente é o inconsciente que nos impulsiona, nos motiva a tomar decisões e a escolher situações, a atrair padrões, inclusive na nossa vida em todas as áreas. Por isso é muito importante a gente ver o que tem no inconsciente, para depois a gente ver o que tá no consciente, que é o plano, né? Os planos que a gente faz para o futuro. E a gente vai ver se está alinhado esse inconsciente com o consciente. E depois a gente vai ver se esses planos vão se concretizar em 2023. Tá bom? No inconsciente aqui, esse inconsciente que fala sobre estar num conforto, né? A segurança. E isso faz com que ela volte a pensar, embora ela tenha se apaixonado pelo Rezende e vivido uma parte da vida dela ali, meses, anos, não importa, com o Rezende, ela volta, né, com esse ex dela. O que muita gente que fala besteira, que não entende, eu sou treinadora de desenvolvimento humano, estudo a mente humana há mais de 10 anos, tá? E, inclusive, essa é uma das ferramentas que eu estudo há anos e dou aula, né? Sobre, através das cartas, eu conhecer a mente humana, o comportamento humano. Sou terapeuta. Então, algumas pessoas que não têm muito conhecimento do comportamento humano falam besteira, né? Que ela não amou o Rezende, já que ela voltou com o ex, então ela não amou o Rezende. Então, realmente dá pra perceber ignorância, tá? Porque mesmo que você volte com alguém que foi do passado, isso não impede de você ter amado uma outra pessoa, tá? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente, pelo amor de Deus. As pessoas mudam o tempo todo e não tem problema a gente voltar a conhecer aquela pessoa do passado e ver que, de repente, dá pra tentar ali e se apaixonar mais uma vez por aquela pessoa. Isso não acontece com todo mundo, é por isso que muita gente não acredita, né, que isso possa acontecer. E, enfim, no inconsciente dela existe essa necessidade de estar com alguém que ela já conhece, né? Então, ela vive processos kármicos, né, de aprendizado nesses relacionamentos. Então, são questões que repetem, que voltam a acontecer. Então, existe aqui a vontade de se relacionar, a vontade de firmar um compromisso sério com alguém. A mente inconsciente é 95% da parte da nossa mente. E esses 95% é que governam o nosso comportamento, nossas decisões, tá bom? Então, o inconsciente, nem todo mundo faz esse mergulho lá no inconsciente através de autoconhecimento, terapias, desenvolvimento pessoal. E quando você vem para o consciente, que é os 5%, isso aqui é papo de adulto. Pessoas profundas. Quem arrasa, o que é só futilidade, já correu desse vídeo, né?
Parabéns você que tá até aqui. Depois você pesquisa tudo o que eu falei, porque eu não quero que você acredite no que eu falo. Eu quero que você possa ter curiosidade e procurar pesquisar e aprender. É isso que eu procuro despertar nos meus vídeos, nas leituras que eu faço, nos atendimentos, em todo o conteúdo que eu crio. Não meramente a futilidade e de adivinhação. Então, 5% da nossa mente é aquele racional. A pessoa que diz assim, eu sou muito racional. Balela. A pessoa que diz que é muito racional é triste. Por quê? Porque significa que ela não conhece o inconsciente dela e que ela acha que só o racional é que está governando todas as decisões dela. E na realidade, o racional, quando ele quer tomar uma decisão, esse racional que decide se eu vou tomar café ou chá, se eu vou correr ou ficar sentada na frente da televisão, se eu vou ao médico ou se eu deixo de ir, se eu vou fazer um exame médico ou se eu fico em casa, se eu deixo esse relacionamento que não traz mais benefícios para mim, para minha alma, ou se eu fico. Todo esse racional aqui, que é só 5%, para que ele tome uma decisão, ele precisa consultar o inconsciente. E por isso que o tempo todo o racional está lá consultando. Só que o inconsciente, o registro dele é total experiências em forma de emoções, certo? Só isso aqui daria um treinamento completo, tá? Mas é só para você entender o porquê que é importante trazer uma leitura, para que as pessoas saiam da superficialidade e busquem se aprofundar mais em si mesmo, né? Nos seus próprios comportamentos, nas suas situações, nas áreas da sua vida, os seus bloqueios, enfim, e possam também olhar com mais empatia para os outros que seguem os famosos, enfim, tá? Então, vamos lá na mente consciente, que é os 5%, é o racional, é aquilo que ela já sabe, que ela tem consciência, são os planos que ela faz, né, para o futuro na vida amorosa. Quais são os planos? Carta da criança. Olha, a estrela. A estrela. Então, a intenção da Laís é que ela tenha um relacionamento que seja leve, tá? E que ela seja cuidada, respeitada, obviamente, como toda mulher quer, mas principalmente que a pessoa tenha cuidado com ela na forma de falar, né? Eu percebo a questão da comunicação amorosa aqui, como um desejo, né? Um plano, e que também ela sinta que essa pessoa é enviada por Deus, né? Cada um tem as suas crenças. Então, por Deus, pelo universo, né? Inclusive, aqui existe a crença de alma gêmea, né? De que é algo do destino. Tem essa inocência, assim, que paira, né? Na mente da Laís. Ela quer planejar a longo prazo. Ela quer que seja devagar, com leveza, e que ela vá ganhando essa confiança aos poucos e que esses sinais de que ela tá no caminho certo venham aparecendo e ela vai ganhando essa segurança. Vamos ver aqui com o tarô. Aprofundar mais um pouquinho nesse plano da Laís para relacionamento amoroso. Aqui confirma que ela quer ir construindo aos poucos, tá? Ela ainda não se sente preparada, por exemplo, para ser mãe. Ainda se sente muito nova para ser mãe, tá? E que ela não alcançou o patamar que ela gostaria, o patamar suficiente. Então, eu não vejo assim que ela diz, eu quero já firmar esse compromisso com alguém. Um compromisso como, casar, ter filhos, tá? Mas eu vejo que ela quer fazer isso aos poucos. Não é por impulso. É como se ela soubesse o que tá fazendo. Então, não é por impulso. Só que assim, se ela não cuidar,
existe aí essa possibilidade sim da maternidade acontecer, tá? Então, a gente vai ver se esses planos vão se realizar, mas que ela, apesar de querer ser mamãe, ela acha que tá muito cedo, que não tá preparada, que ainda tem muita coisa para alcançar, que tá no começo, ainda falta muito. Mas, ao mesmo tempo, eu já alerto aqui que existe uma energia de maternidade. Não tô dizendo que ela vai ser mãe que vai ter filho, tá, gente? O pessoal às vezes interpretam da maneira que eles querem, colocam palavras na minha boca e depois vai lá no meu Instagram ou aqui nos comentários falar besteira. Nem assiste direito, não ouve direito, não tem assim interesse em procurar se aprofundar. Tem gente que vai me perguntar, aí eu acho interessante quando a pessoa diz, olha, eu não entendi direito aquela parte assim, e vai me perguntar. Então, quando eu posso e tenho tempo, eu vou lá e respondo com todo carinho pra pessoa. Agora, a gente que já interpreta do jeito que quer, depois vai acusar, aí eu já bloqueio, porque não é esse tipo de público que eu quero. Eu não quero gente que... Não é que as pessoas têm que aceitar o que eu falo, mas que elas consigam dialogar, estejam abertas a aprender junto comigo, que eu também estou aqui para aprender, tá? Vamos ver então se esse plano vai se concretizar. Que plano é esse? Ela quer construir algo com alguém. Ela quer uma pessoa ao lado dela para que ela cresça junto. Ela quer crescer junto com alguém. Ela não quer que alguém esteja superior a ela para que depois jogue na cara dela e se sobreponha a ela. Ela quer crescer junto com alguém. Vamos ver se esse ano a Laís encontra, ou depois eu vou fazer com um atual dela, tá, gente? Essa leitura ela é mais individual para a Laís. E aí a gente vai ver se vai se concretizar ainda esse ano a Laís encontrar alguém ou ela construir algo com alguém este ano, algo mais oficial, mais sério, um relacionamento mais sólido, ou a questão da maternidade também. Vamos ver qual os acontecimentos, principais fatos na vida amorosa que vamos ficar sabendo ainda este ano de 2023. Ó, aqui existe, nesse ano de 2023, ela tendo que fazer muitas adaptações, tirar a parte negativa do relacionamento. Deixa eu pegar aqui esse outro baralho. Bom, pelo que eu vi aqui, tá? O que vai acontecer na área do relacionamento da Laís para esse ano de 2023 é que o relacionamento que ela tem, ele tem a tendência a ser passageiro, tá, gente? Então, é possível que eles se separem, tá? Pode ser que eles se separem por causa de uma briga, por exemplo. Então, por impulso, porque eu vejo maturidade, tá? E imaturidade no relacionamento deles. Se fosse um caso assim, dela engravidar, existem riscos, por exemplo. Então, não aconselharia ela engravidar esse ano, se fosse o caso. Ainda que ela se cuide, sempre existe o risco ali da gravidez, né, gente? Mas eu não aconselharia ela engravidar. Portanto, ela precisa ter cuidado com isso, porque tem a tendência a ser uma gravidez de risco, por exemplo. Na questão de relacionamento, ela há de enfrentar dúvidas sobre o relacionamento. Então, é possível que, se ela tiver em dúvidas, essas dúvidas sejam aclaradas para ela, tá? Só que
ao mesmo tempo que essas dúvidas são aclaradas, ao invés disso ser algo positivo, isso pode ser negativo, tá? Por quê? Porque ela vai enfrentar aqui muita dificuldade ainda nesse relacionamento que ela tá, ou qualquer outro que ela venha ter, tá? Mas ainda assim, tem a possibilidade ali de uma superação, tá? Se ela ainda se engravidar, vai ter um problema? Vai. Mas ela pode superar esse problema, tá? Ela vai precisar fazer algumas... Ela vai precisar tirar algumas pessoas, talvez, do meio em que ela tá, da vida dela, que podem estar envenenando ela ou envenenando o parceiro dela. Há aqui duas possibilidades. Ou ela termina de vez com esse rapaz. Já eu vou abrir para eles dois, pra gente esclarecer isso aqui com ele. Recapitulando, para a vida amorosa dela, da Laís, os relacionamentos este ano ainda são imaturos. Ainda há muita dificuldade aqui para ela. Ela vai ainda viver bastante decepção. É como se fosse decepção. Sabe o que eu percebo aqui? Pode ser um auto-engano, que ela se engane com alguém, né? Alguém que aparentou ser uma coisa e é outra. E aí ela termina com essa pessoa, tá? Então há aqui altos e baixos. Ela vai passar por bastante dificuldade, ela vai passar por bastante desafios, né? Uma certa tristeza, decepção, frustração, talvez medo, angústia, né? Aquelas crises existenciais que a gente tem. Será que eu tô no caminho certo? Será que eu não tô? E daí eu vejo essa superação, como se o amor vencesse, né? Algo maior vencesse. O que isso aqui quer dizer, né? O que esse algo maior... Deixa eu pegar aqui o tarô e aprofundar uma coisa, porque eu tô vendo muito mais coisas aqui. Porque eu tô vendo algumas situações aqui de pesar e de dor pra Laís, tá? Então eu preciso esclarecer. Eita, gente do céu. Gente, tem várias possibilidades aqui que eu vou ter que falar pra vocês, tá? Porque é muita coisa que tem pra acontecer até o final do ano. É assim, tem aqui na energia dela questões de traição, tá? E pode ser até relacionado a alguém do passado. Quando eu falo alguém do passado, é alguém com quem ela se relacionou antes, certo? Então, se ela termina, por exemplo, com esse rapaz que ela tá agora e vai se relacionar com outra pessoa, com esse rapaz que ela tá se relacionando, é que ela vai ter, assim, discussão, briga. Pode ser que... sabe, a Laís, ela tem um karma com homem que é incrível, assim, no sentido de que sempre que eu abro pra ela, assim, eu vejo homem tentando sujar a imagem dela, tá? Então aqui há a possibilidade de tentarem sujar a imagem dela. Tá muito forte isso aqui pra mim. Por isso que eu senti a necessidade de esclarecer isso, pra não falar, né? Pra não falar assim de primeira o que eu tô vendo aqui. Então, a decepção, ela vai finalizar aqui um ciclo com alguém, vai terminar com alguém. A gente vai ver a Laís lamentando, chorando. Então, pode ser que afete o relacionamento dela, por exemplo, algo relacionado aos pais dela, tá? Pode ser relacionado aos pais dela. Eu vejo a questão da maternidade aqui,
tá? Então, pode ser em relação aos pais dela, algo que ela precise superar, que ela, né, tenha uma angústia, tristeza. Mas eu não vejo, assim, a pessoa, o parceiro, apoiando ela nisso, tá? Eu não vejo isso. Então, ou é a vontade dela ser independente, a dedicação dela ao trabalho, que gere um problema no relacionamento dela, e aí isso afete. Tô tentando ver. Tem separação aqui. Tem separação. Tem ela recebendo apoio dos pais, tá? Tem separação aqui pra ela. Um pesar, um choro, uma sensação de estar só, de não ser apoiada. E terminando com alguém que era ali um começo, até por questão, às vezes, de maturidade mesmo, né? Da outra pessoa ou dela. Uma falsa aliança, um relacionamento baseado na mentira, um relacionamento é como se ela tivesse os mesmos problemas que ela já teve, e eu vejo que vai sair coisas a respeito dela e é como se... Olha, gente, às vezes tem roubo aqui envolvido. Roubo pode ser desvio de dinheiro, pode ser corrupção. Eita, Lelê, Laís do céu. Vamos ver com o Pedro Padilha, o atual dela. Vamos ver com o Pedro Padilha. Como vai ser este ano com o Pedro Padilha, vida amorosa de Laís Bianchesse e o seu namorado Pedro Padilha? Olha, coisas vão vir à tona. De novo, ela vai descobrir algo, vai ser descoberto algo. Eita. Então, assim, gente, ela pode ter problema com a mãe, tá? E pode estar relacionado à saúde, né? Ela vem a sofrer muito. Tá muito questão maternidade, gente. Algo relacionado à mãe dela. Gente, se ela não... Por que tá vindo aqui nessa leitura que é sobre relacionamento amoroso, tá vindo muito questão de maternidade. Então tá querendo me dizer algo sobre maternidade, mãe, criança. Então, algo afete, pode ser que ela seja afetada por um problema com a mãe, né? Ou é aquela coisa que eu falei pra vocês. Se ela engravidar, vai ser uma gravidez ali. Daí eu não vou falar tudo, né? Mas enfim. Vai ter que ter... Gente do céu. Uma criança. Tem uma criança no destino dela. Tem uma complicação aqui na parte que tem a ver com o útero, tem a ver com a parte ali. Aqui também tá essa mulher no negativo. Agora esse sol no positivo. Muita criança aqui, muita essa questão de criança. Vamos ver logo como vai ser aqui com o Pedro Padilha. Laís Bianchesse, Pedro Padilha.
Gente, tem bastante informação aqui nessa leitura que eu fiz para Laís e o Pedro Padilha. O que eu poderia resumir nesse relacionamento aqui esse ano de 2023 é muita impulsividade, tá? Mentira, possível agressão, sofrimento, dor, tá? Discussões. Podendo ser, né, por causa de uma criança. Eu não sei se esse rapaz tem filho, tá? Se eu fosse aprofundar muito essa leitura aqui, ia demorar 3 horas, 5 horas de leitura, tá? Então, eu prefiro falar todas as opções, que aí vocês vão ver qual dessas opções vai acontecer. Então, a primeira opção aqui seria que uma criança, se ele tem filho, pode ser discussões em torno dessa criança, onde que talvez a Laís seja deixada de lado, ou essa criança é deixada de lado e aí existe uma cobrança em relação a ele, por ele talvez não dar tanta atenção a essa criança, tá? Então, ou ele dá muita atenção para a criança e deixa a Laís de lado, porque eu vejo a Laís sozinha aqui, tá? Eu vejo a Laís, na leitura dela individual sobre amor, eu vejo ela se sentindo sozinha e sofrendo, tá? Inclusive, existe um afastamento e uma separação, algo que precisa ali ser terminado, né? Ser tirado da vida dela. Então, na leitura que eu fiz para eles dois, para aqui, né, alguém jovem, um jovem, e pode ser, né, devido a uma criança, que aí seria, obviamente, se a Laís não tem filho, seria ele, né? Ou algo é descoberto, uma gravidez de uma outra mulher, de repente, né, ele possa descobrir a gravidez de uma outra mulher. E aí será necessário ele tomar aqui uma decisão, eles fazerem escolhas difíceis por conta dessa maternidade, tá? Que pode ser por parte dele, né? Ou que ele já tenha, ou que pode ser descoberto. Gente, pelo amor de Deus, uma leitura curta sendo feita para alguém que eu nem conheço, que não tá aqui na minha frente, que a gente possa conversar e fazer essa troca, eu tenho que trazer o máximo de opções possíveis, tá? Porque a gente tá falando aqui da energia que tá trazendo. Então, a energia, ela vai trazer situações e que podem ou não acontecer. Então, a tendência forte para esse relacionamento deles, de qualquer forma, é dor e sofrimento, tá? Difícil de serem superados. Que para que eles fiquem juntos, será necessário abrir mão, né, de alguma coisa. E vocês vão ver, ou ela ou ele, abrindo mão de algo, caso eles decidam continuar. Porque eu vejo aqui persistência. Apesar de sofrimento, apesar de dor, enfim, de mágoa, decepção, eu vejo uma insistência. Só que não tem aqui uma solução. Eu vejo a necessidade de esse relacionamento se encerrar. Agora, esse encerramento, para mim, eu teria que fazer uma outra leitura, né, para eles dois, e principalmente uma leitura para ele, para ver o que vai acontecer com ele. Porque se eu falar para vocês tudo o que eu vejo, eu não gosto de falar sobre coisas muito negativas, pesadas, porque esse não é o foco do meu canal e nem do meu trabalho. Mas aí, quando eu vejo muita coisa negativa, às vezes eu não tenho nem vontade de postar, certo? Então, existem riscos aqui de acidente, de gravidez indesejada, né? Ou de agressão, tá? Então, uma dessas coisas aqui podem acabar acontecendo, né? Então, de qualquer forma, a Laís vai sofrer por conta de um término. E na leitura deles dois, vai haver esse término. Esse término se dá recorrente aí a uma pessoa jovem, tá? Ou a uma agressão. Pode ter aqui, inclusive,
Eu vejo, inclusive, elementos aqui de traição mesmo, de mentira, tá? Se eu fosse tentar, assim, ver o máximo de positivo possível em uma leitura tão negativa, no mínimo eu poderia dizer assim que é alguém também, um homem, né, que homem é esse? Alguém de antes, alguém que já foi, alguém do passado, de novo, alguém do passado, interferindo na relação deles, tá? Aí vocês me perguntam assim, tá, será que é o outro Pedro, o Pedro Rezende? Vamos ver o que vai sair na leitura dela com o Pedro Rezende, tá? Mas é uma leitura difícil, porque é muita informação. Tem informações aqui que eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, porque é uma responsabilidade, né? E pode acabar me prejudicando. E eu não quero me prejudicar. E ao mesmo tempo, eu também não posso deixar as pessoas ansiosas, amedrontadas, enfim. Até porque tudo que acontece aqui, acontece no dia a dia, na vida das pessoas, enfim. Mas aí, quando é alguém que a gente conhece, né? A gente se desespera e é inaceitável. Então fica claro aqui a descoberta, né, sobre alguém, sobre um homem, não é algo positivo, não é algo legal. Então, ou é a influência de uma pessoa, de um homem, que venha prejudicar esse casal, ou seria, né, por imaturidade dele, vinha aí comportamentos, vinha aí atitudes possessivas, como eu falo, tá aqui na linha do destino, da Laís, que eu falei desde o início. Repetir processos kármicos é uma situação que para ela é segura, ela já conhece, ou seja, os erros vão se repetindo para mostrar para ela que precisa mudar. Então, vem se repetindo, tá? Então, todas as cartas que eu vejo dela relacionado a esse rapaz e até mesmo ao Rezende, tá? São processos kármicos, não tem jeito. E as pessoas costumam romantizar almas gêmeas, tá? Cada um tem uma visão sobre alma gêmea. E todas as visões têm a verdade, né? Tem a verdade. Como também tem a ilusão. Então, romantizar almas gêmeas, só achar que é coisa boa e positiva, muito pelo contrário. Almas gêmeas trazem pra gente não só a parte doce, a parte boa, mas tem muitas almas gêmeas que trazem todo o processo de aprendizado da forma mais pesada possível, tá? Que são desafios, que são desastres, né? Enfim, coisas ali. Por quê? Porque karma é aprendizado. Karma não é castigo. Eu vejo tudo como aprendizado, não vejo como castigo. Apesar de que castigo tem por finalidade também imputar o aprendizado. Só que essa forma tão pesada e negativa, eu prefiro enxergar tudo como desafio e aprendizado, porque assim eu vou pra frente e eu cresço com aquilo. E aí castigo dá uma sensação de que eu sou um coitado e um vitimista, e uma vítima do destino, e que eu não tenho opção de escolha, porque o destino já tá escrito. Eu não vejo dessa forma, tá, gente? Então eu vejo que nós escrevemos o tempo todo o nosso futuro. Ou a gente continua repetindo padrões e fica refém do destino, ou a gente muda isso através de terapias, através de encontros espirituais, né, de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Se for o caso, como eu falei pra vocês, se for o caso desse rapaz ter engravidado alguém, pode ser até vindo de uma traição, né? Ou ele traiu a menina, ou traiu a Laís, enfim. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Anúncio de maternidade. Anúncio de maternidade pairando no ar, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar pra fazer amanhã essa leitura para Laís e o Rezende, para não se misturar aqui as informações, tá? Eu vou fazer no outro vídeo uma leitura separada para eles dois. Falou?
Me segue no Instagram, se você ainda não me segue. Você pode enviar perguntas pelo direct lá no Instagram. Deixa o seu like, se inscreve no canal, porque isso faz com que eu me motive a continuar fazendo leitura para eles dois, tá? Beijos e se cuidem!